Olá, amigos, como estão vocês? Desejo que estejam muito bem. Estou feliz em estar aqui com vocês nesse outro encontro, já é o 37º, né? Fico muito feliz. Hoje eu vou falar um tema para vocês que é nos Dons do Cristo 2. Eu dei essa palestra, as minhas primeiras palestras, e é uma que eu faço muito nas casas espíritas. Eu vou começar pela Bíblia, que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Que a gente vai introduzir da seguinte maneira: é muito importante nós lembrarmos, a maioria de nós tem uma proposta reencarnatória muito planejada. Então nós fomos planejados pelos geneticistas espirituais, tivéssemos uma vivência aqui na Terra, em cada vida, para que desenvolvêssemos aquilo que nós já adquirimos de benefícios em outras, de ordem moral, de ordem intelectual, de ordem afetiva, que pudéssemos aproveitar esses dons em benefício do próximo. Então é muito importante vocês que são avós, pais, professores, perceberem as crianças, principalmente quando elas estão começando a andar, a falar. Até os 7 anos, a proposta reencarnatória não está totalmente preparada, pronta. É onde o espírito mostra muitos talentos dele. Então é importante que nós aproveitemos esses momentos para que observemos as crianças. Já na fase adulta, em termos de trabalho, de reunião familiar, convívio familiar com amigos, que nós tenhamos a coragem de conversar com alguns amigos, com alguns familiares, para pontuarmos as qualidades que eles têm. Porque às vezes a pessoa vai trabalhar num determinado ramo, mas a alma dela grita em silêncio que gostaria de estar em outro ramo. Então isso vai gerando uma inadequação. A pessoa vai ficando cansada e não consegue desenvolver efetivamente os seus dons. Só que os dons, gente, eles vão sendo ampliados. E é importante que nós aproveitemos a semelhança da parábola dos talentos e não enterremos os nossos talentos, que assim os ampliemos. Ele diz assim: a alma humana em 20 séculos de cristianismo, no livro Fonte Viva, é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista de valores iluminativos. Nós vivemos o tempo todo, gente, numa dualidade, animalidade versus espiritualidade. Que possamos buscar os nossos dons, eles estão relacionados com a espiritualidade e não com a parte animal. Então que procuremos nos conectar e observarmos sempre esse aspecto da espiritualidade. Quando você vai tomar uma decisão, você diz assim: poxa, isso é o meu lado material, animal, ou é o meu lado espiritual? O que é transitório? Transitório é o material. O que é eterno? É o espiritual. Então que eu consiga me pautar pelos valores da espiritualidade. São milênios de sombras que estão cristalizadas em nós contra uma luz nascente. Então a luz está lá querendo brilhar, mas as sombras são tão cristalizadas. Mas é bom a gente lembrar que nós reencarnamos com muitos propósitos, que nós temos muitos dons e que nós precisamos nos esforçar para que esses dons prevaleçam. Então, pouco a pouco, após cada encarnação, nós vamos plasmando em nós qualidades sublimes, que são indispensáveis à nossa ascensão. São virtudes do Cristo que vão crescendo dia a dia em nossas vidas. À medida que exercitamos esses dons, que são esses talentos já adquiridos após inúmeras encarnações, eles vão proporcionando o desenvolvimento de novos talentos, que vão amplificando o nosso espectro de ação. No livro de Emmanuel e Chico, ele diz assim, desse mesmo livro, Fonte Viva, ele diz assim: somos herdeiros, gente, de muitas habilidades e devemos observar essa nossa boa parte e dilatá-la ao infinito. Todos temos talentos. Todos não podemos enterrá-los, todos temos que observarmos a nossa boa parte. Às vezes a pessoa acha que você pontuar alguma qualidade que você tem é uma qualidade, é uma coisa vaidosa. Eu fui uma vez num retiro espiritual e o professor fazia cada aluno no primeiro dia de aula de apresentação se levantar e colocar pelo menos 10 qualidades dele para apresentar com as pessoas.
Então, isso foi muito bom. Eu acabei fazendo um trabalho voluntário também no GEPASSE aqui de Sorocaba, que é um hospital de atendimento a crianças com câncer. Eu fazia aquelas mães tão debilitadas por aquela condição das crianças com risco de vida, né? E elas esqueciam seus talentos. Aí eu as levava para um anfiteatro e colocava músicas, orações e as deixava comentar a questão que mais estava pegando naquele momento. Aí eu as fazia levantarem, irem até a frente e falarem 5, não foram 10, 5 qualidades. Porque daí ela se lembrava daquela qualidade e eu ia passando com o professor. Ah, não, pega mais 2 aí, 3 só não dá. E aquilo trazia uma força, uma lembrança, parece que até lembrava de outras vidas. Poxa, eu vim para essa vida com esse talento. E o que eu estou fazendo com ele? Claro que aquele momento era o momento de apagar o incêndio, mas eu dizia para elas, por favor, tira a capinha de Mulher Maravilha, deixa penduradinho um pouquinho e hoje vai conversar com uma amiga. Deixa alguém com a criança, vai relaxar, vai caminhar. Aproveita um talento que você tem para, às vezes, brincar com a criança. É muito importante nós dilatarmos essa boa parte. E os dons que recebemos de dons é o espírito de servirmos e de sermos bons exemplos. Todos somos suscetíveis de realizarmos muito na esfera de trabalho em que a gente se situa. Vemos um apelo ao desenvolvimento de nossos dons no Evangelho segundo o Espiritismo e na própria Bíblia. Diz assim: não pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre um candeeiro, a fim de que essa luz possa iluminar a todos que entrem. Essa luz representa, gente, esses dons que nós herdamos do Cristo. Então, na questão 253 do livro O Consolador, que é um livro de pergunta e resposta, bem interessante, viu, gente? Ele diz assim: a virtude é sempre uma sublime e morradora aquisição do espírito nas estações da vida, incorporada aos seus valores por seus esforços conquistados. Então, gente, temos que fazer a nossa parte. Não adianta você ser dotado de uma oratória maravilhosa se você não sabe o público que você vai falar, se você não se exercita para isso, se você não se instrui. É muito importante nós aproveitarmos os nossos esforços, não termos preguiça. Como minha mãe dizia: mamãe, por que você não fez isso? Ah, eu pregui, filha. Ela estava até com preguiça de falar pregui. Aí eu morria de dar risada. Isso, tadinha, já estava num grau de demência. Sempre foi extremamente trabalhadora. Observemos nossas virtudes e as utilizemos para um bem maior. No Livro dos Espíritos, na questão 919, eu já trouxe várias vezes essa questão para vocês, em várias aulas, a pergunta é que qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade dizia: conhece-te a ti mesmo. E qual que é o meio de se chegar a isso? Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. No fim de cada dia eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não havia faltado o cumprimento de algum dever. Quem diz isso foi Santo Agostinho, que respondeu dessa maneira tão linda. No livro Caminho, Verdade e Vida, também no capítulo 52, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom vem do alto. Tiago, capítulo 1, 17. Mas é necessário, para celebrarmos o benefício, que façamos a nossa parte. É uma coisa que a gente não pode delegar ao outro, porque cada um tem um talento. Também nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, ele diz assim: se queres o dom de curar, começa amando os doentes e interessando-te pela solução de suas necessidades. Ah, eu queria tanto ter o dom de cura, mas puxa vida, será que você reconhece no seu semelhante um irmão? Será que você quer auxiliá-lo mesmo? E Leon Denis, ele diz assim, que o nosso poder da nossa alma resume-se em o querer, que é convergir a energia, ter foco, ter vontade, perseverança, e que a maioria das pessoas foca no âmbito material. A gente vê esses trabalhos de coaching, em sua maioria, eles colocam essa questão, embora tenham também um chamado para a prática do voluntariado. O outro verbo é o saber, que é um estudo profundo, um conhecimento das coisas e das leis que devem afinizar-se com as correntes do bem. Então, o autoconhecimento é uma questão já dita há muitos anos. Hoje está mais em voga, né? Porque com essa multiplicidade de profissões, é importante que a gente se autoconheça para comentar os nossos talentos e
ampliá-los em prol do bem. E o amar, ele diz assim, que o amar é o maior sentido da vida. Sem esse verbo, os dois anteriores se anulariam, que é o querer e o saber. O amor, ele depura a inteligência, e é pela soma do amor acumulado em nós que podemos avaliar o caminho que nós estamos fazendo para Deus. É a maior energia. E como desenvolver esses dons, né, gente? Eu sempre trago uma receitinha aqui. Observarmos nossas aptidões e talentos. Então, aqui lembrando que os pais representam os maiores incentivadores, principalmente antes dos 7 anos, e os professores auxiliam. Acolhermos opiniões de pessoas que nos amam. Então, por exemplo, Júlia, você tem uma vocação para falar, né? Então, de repente, monte um canal no YouTube de consciência e espiritualidade, né? Não que eu tenha esse talento, mas eu me esforço. Então, focarmos em nossas boas partes, que são nossos desenvolvimentos ancestrais, já adquiridos em outras vidas. Buscarmos conhecimento e desenvolvermos a disciplina de obtê-los através de literaturas, também instituições religiosas. Conectarmos com nossos mentores e pedirmos a ele as orientações. Gente, respirações, mantras, orações, essas preces, são meditações, né? São todos meios que favorecem a nossa conexão. Também o contato com a natureza, como eu disse, meditações, orações, as psicoterapias, as técnicas holísticas, por exemplo, a constelação familiar. E hoje existe uma infinidade de trabalhos. E até o tratamento médico, seja medicamentoso ou não. Muitas vezes nós nos colocamos em estado mais depressivo porque nós estamos tristes, que o nosso espírito grandão, verdadeiro, ancestral, sabe que nós viemos para aquilo e a gente está se desviando do caminho. Então é importante que muitas vezes precisamos até resgatar esse ânimo através de um medicamento, para que consigamos adquirir uma força nova para desenvolver aquilo que o nosso espírito precisa. No floral de Bach, aqui na terapia, a gente tem o Holly, o Star e o Aspen. No de Minas, a fórmula do 7º chakra que nos conecta com a espiritualidade. E no Saint-Germain, rosa, rosa, essência rosa, rosa. Leon Denis, ele fala essa coisa tão linda, gente, que eu resolvi trazer para vocês no livro dele. É o problema do destino e da dor. Ele diz assim: só é possível realizar a missão programada ao homem quando se trabalha para que a missão do próximo também seja alcançada. Apontar nossa bússola interna sempre em direção do amor. Olha que bonito. Se a gente percebe que alguém não está indo num caminho tão bom, ajudemos essa pessoa. Façamos com que ela não enterre os talentos dela. Os dons de Cristo sejam ampliados. A gente vê muitas vezes pessoas com tantos talentos e envelhecendo apenas, deixando a vida passar, vida leva eu, igual Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, na verdade, assim, vamos perceber algumas questões e vamos trabalhar. A caridade, eu trouxe esse slide que eu achei muito bonito, ela nos aproxima de Deus. Então, muitas vezes a prática da caridade serve até para não só exercitarmos os dons, mas nos lembrarmos de todos os dons que nós temos. Que Jesus sempre espera, né, que nós desenvolvamos os dons do Cristo em nós e os estendamos ao nosso próximo. Fica aqui minha gratidão, meu carinho, meu amor a vocês. Fico muito feliz quando alguém fala, né, a respeito de que está gostando do canal. Olha, isso aqui serviu para mim. Eu tenho feito um trabalho que eu entrego um cartãozinho com QR Code por orientação da minha querida Rocha, que me ajuda com as aulas. Então eu entrego para os meus pacientes que eu sinto que estão precisando. E hoje em dia eu tenho feito a entrega até para aqueles que eu sei que já estão numa pegada, né, e desculpe a gíria, muito boa, mas esses que podem se desenvolver. E às vezes eu falo, olha, se você sentir que tem alguém na família, entrega o cartãozinho, né? Então é importante porque a gente percebe que é uma prática do bem e que a gente está tentando exercitar esses dons de Cristo, que possamos sempre exercitá-los com muito amor e carinho. Muito obrigado a todos, namastê, fiquem na luz e na alegria. Um beijo para todos.